E aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Massa? O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é sempre uma reta. Por quê? Mano, primeiro você precisa entender aqui a taxa de variação média. Nós temos um vídeo na descrição em que a gente explica direitinho isso. Aqui vamos resumir. Vamos supor que eu tenho uma função definida nesse intervalo aqui, ó, de extremos x1 e x2. Se você tem o x1, você vai ter o seu correspondente y1, e se você tem o x2, você vai ter o seu correspondente y2. E aí você consegue calcular a taxa de variação, ou melhor, a variação de y, que é o ΔY, com essa fórmula aqui, ó, y2 menos y1. E você também consegue calcular a variação de x, que é o ΔX, a partir dessa fórmula aqui, ó, x2 menos x1. Se você dividir um pelo outro, você vai ter a chamada taxa de variação média da função f nesse intervalo. Então, aqui, ó, a gente tem, no item A, eu quero saber a taxa de variação média nesse intervalo. O x1 é sempre o da esquerda, o x2 é o da direita, tá? Então, nesse item aqui, nós vamos ter o seguinte. No item A, o x1 é igual a 1, o x2 é igual a 2. Mano, como é que a gente calcula o y1 e o y2? Basta eu substituir esses números aqui, ó, 1 e o 2, nessa formulazinha aqui, ó. Então, nós vamos ficar com 2 vezes 1 mais 1, que é 3, e depois 2 vezes 2 mais 1, que é 5. Então, o ΔX aqui vai ser obtido por 2 menos 1, que é o x2 menos o x1, o que dá 1. O ΔY aqui vai ser obtido por 5 menos o 3, que é o y2 menos o y1, ou seja, 2. Portanto, você consegue calcular aqui, ó, que a taxa de variação média é ΔY dividido por ΔX, ou seja, 2 dividido por 1, 2. Tranquilo. No item B, agora o x1 é 2, o x2 é 4. Então, vamos ficar aqui assim, ó. x1 é igual a 2, x2 é igual a 4. Opa, vou apagar aqui. x2 é igual a 4. Então, fazendo as continhas, vamos calcular os valores correspondentes de y1 e y2, apenas substituindo nessa fórmula aqui, ó. Vamos ficar com 2 vezes 2 mais 1, ou seja, 5. Depois, 2 vezes 4 mais 1, ou seja, 9. O ΔX, então, aqui vai ser igual a 4 menos 2, 2, que é o x2 menos x1. O ΔY vai ser igual a y2 menos y1, ou seja, 9 menos o 5, 4. Então, o cálculo aqui, ó, do ΔY sobre ΔX, que é a taxa de variação média, é 4 dividido por 2. Nós podemos simplificar, isso fica 2 dividido por 1, que é igual a 2. Veja que as taxas de variação do item A e do item B deram iguais. Aqui deu 2, aqui também deu 2. Nós já tínhamos visto isso no vídeo que está na descrição. Sempre que você tiver uma função desse tipo aqui, ó, polinomial do primeiro grau, a taxa de variação é sempre igual, e aliás é sempre igual ao A. E a gente pode marcar esses valores tudo aqui no gráfico. Vamos marcar aqui bonitinho. Vamos marcar o ponto x1 e y3, que é esse aqui, ó. Depois o ponto x2 e y5, que é esse aqui. Isso é correspondente ao item A. No item B, x2 e y5 é o mesmo aqui. E depois x4 e y9 é esse aqui, ó, x1, 2, 3, 4 e y9. Muito bem. A partir desses pontos, nós podemos construir esses triângulos aqui, ó. Esse é o triângulo correspondente ao item A. Então, essa medida aqui, ó, é numericamente igual ao ΔX do item A, 1, e essa aqui ao ΔY do item A, 2. Vamos lá, então, vamos marcar aqui bonitinho. Pegar aqui a nossa caneta. Então, aqui, ΔX é igual ao número 1,
delta y igual ao número 2. A gente pode desenhar o triângulo correspondente ao item B, que é esse aqui, ó. E agora, mano, essa medida é numericamente igual ao ΔY do item B e aqui numericamente igual ao ΔX do item B. Então vamos marcar os seguintes números. Vou pegar aqui a nossa canetinha de novo. E aí vamos ficar com 4, 2. Os números ΔY é igual a 4. E aqui ΔX igual a 2. Vamos ver como é que fica no GeoGebra, que fica mais bonitinho. Mano, aqui está o desenho bonitinho. Parece que eles estão, os pontos A, B e C, parece que estão numa reta. E vejo que essa reta aqui realmente me dá essa ideia. Só que o GeoGebra pode estar errado ou a minha visão. Então a gente precisa de um argumento mais forte que me mostre que de fato esses 3 pontos estão numa reta. E esse argumento é baseado na taxa de variação. Bom, primeiro notem, quando a gente segue numa reta, o ângulo aqui, ó, que é o ângulo com a horizontal, ele tem que ficar igual. Esse tem que ser igual a esse. Imagine que esse ângulo aqui é 1 e esse ângulo aqui aumenta. Então você sairia dessa direção, você ia sair da reta. Então, para que você mantenha a reta, esses ângulos com a horizontal tem que se manter igual. Professor, existe alguma conta que me mostra que esse ângulo se mantém igual? Sim. A conta é o que a gente chama de tangente do triângulo retângulo. Que é assim, ó, você divide essa medida por essa, né? A tangente desse ângulo é a divisão dessa medida por essa. Que aqui vai dar 2 dividido por 1, 2. E aqui 4 dividido por 2, 2. Professor, então essa tal de tangente é numericamente igual à taxa de variação? Sim, numericamente igual. Quer dizer, se você tem uma, você tem a outra. Você tem a taxa de variação, você tem numericamente a medida da tangente. E o que mais? Reparem que essa tangente, essa tal de tangente, ela vai me dizer a maneira como o ângulo abre. Veja, aqui ele abre de que jeito? Ele abre numa relação de 2 para 1, porque a tangente é 2. E aqui abre de que jeito? Na mesma relação, de 2 para 1. Então dá para a gente dizer o seguinte, quando as tangentes são iguais, esses ângulos aqui, ó, são iguais. Em resumo, então, vai ser o seguinte, se você tiver a taxa de variação igual, você vai ter as tangentes iguais e você vai ter os ângulos iguais. Então, qual é a condição para que eu tenha mantido esse ângulo aqui, ó? Mesma tangente, mesma taxa de variação. Então, é claro que os pontos obtidos a partir disso aqui, ó, como esses 3 ou outros quaisquer, eles sempre estarão numa reta. Eles nunca vão fugir da reta, de uma mesma reta. Por quê? Porque nós vimos que funções desse tipo sempre têm a mesma taxa de variação, que no caso é sempre o A, que nesse caso é o 2, né? Ok? Então, qualquer ponto que eu pegar, sempre vai manter a mesma taxa de variação, porque ela é constante igual ao A, então sempre vai manter a mesma tangente, então sempre vai manter o mesmo ângulo, ou seja, eu mantenho pontos numa mesma reta. Então, assim a gente tem que, dado uma função desse tipo, o gráfico é sempre uma reta. De uma maneira geral, se você tem uma função y igual a x mais b, o gráfico é sempre uma reta. Professor, não é possível acontecer uma situação assim, ó, de eu ter esse ponto obtido a partir desse, mas ele foge da reta? Não. Porque, veja, para que o ponto fuja da reta, é necessário que esse ângulo mude. Mas para esse ângulo mudar, a tangente tem que mudar. Ou seja, a taxa de variação também tem que mudar. Só que numa função desse tipo, a taxa de variação nunca muda. Ela é sempre constante, nesse caso igual a 2. Então não tem como eu ter um ponto desse tipo aqui, ó. Enfim, pontos obtidos a partir desse aqui
sempre estarão numa reta. O A, B e C é o caso, não é o caso desse. Esse não é um ponto determinado a partir disso daqui. Não esqueça, o poder é de você.